Vamos acordar, povo! Vamos acordar! É muita pilantragem mesmo, é muita sem vergonhice. E você que tá aí, que segue esse tipo de gente, você está contribuindo para esse tipo de situação acontecer e de injustiça. E não tem punição nenhuma. Ela já demonstrou várias vezes que não tá nem aí pro que as pessoas pensam. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal estou sempre gravando vídeo de resenhas de produtos, comentando algumas polêmicas, como é o caso do vídeo de hoje. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais o caso das bets, que está envolvendo a Virgínia, aquele outro rapaz lá, o Rico, se eu não me engano, e aí também trouxeram à tona a questão do Carlinhos Maia e tudo mais. Eu já até tinha feito alguns comentários em algum outro vídeo aqui do meu canal, vou deixar o link aqui para vocês. Mas nesse vídeo eu quero comentar especificamente a respeito desse depoimento que teve recentemente da Virgínia e desse Rico. Mas antes de começar no assunto, eu vou pedir para vocês já deixar o like aqui nesse vídeo, vou para você se inscrever aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativar o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Você vai me ajudar muito a crescer aqui no YouTube. Tá todo mundo falando a respeito do vídeo aí que teve da CPI das bets, em que a Virgínia fez uma cena, né, digamos assim. Ela fez o depoimento dela, mas ela aproveitou para fazer toda uma cena, toda uma mise-en-scène ali. Até a vestimenta dela chamou muita atenção, por ser bem diferente daquilo que ela está acostumada a utilizar, daquelas roupas luxuosas e tudo mais. E ela geralmente eu nunca tinha visto, na verdade eu não sigo ela, mas eu vejo as coisas assim que as pessoas postam, mas eu nunca nem tinha visto ela usando óculos. E aí lá na CPI ela estava usando um óculos, e um óculos assim meio estranho, que deixava ela com um aspecto meio de adolescente, usando um moletom. Eu achei aquilo, gente, assim, de um mau gosto e tão esquisito, levar uma garrafa daquele tamanho para uma CPI, ficar bebendo água, sei lá se é água, chá, o que é aquilo, durante, sabe? Aquilo ali era uma forma assim, eu achei desrespeitoso aquilo, sabe? Colocar aquele copo daquele tamanho lá, aquela coisa esquisita, sabe? Aliás, esse copo aí eu acho ele muito esquisito quando a pessoa chega com um copo daquele tamanho, com um canudo pra fora e fica bebendo. Nossa, eu acho aquilo muito esquisito, sabe? Tipo, mas enfim. E todo mundo comentando a respeito da questão da vestimenta dela, primeiramente, né? Gente, sim, aquela vestimenta, né? Ela diz muito. Quando a gente quer tentar passar uma imagem, a roupa, as formas que as pessoas olham pra gente, é a primeira coisa. Muitas vezes a gente chega num ambiente, antes da gente falar, as pessoas já fazem uma leitura pelo jeito que a gente se veste. E ali provavelmente não foi por acaso que ela foi daquela forma, sabe? Ela foi daquele jeito ali com uma intenção de traduzir, de dizer algo, sabe? Como se fosse trazer uma certa ingenuidade, maturidade. E ela conseguiu o objetivo dela, porque ao longo do processo ali, as pessoas primeiro começaram, teve gente que já desde o começo estava meio que puxando o saco dela e tentando tirar proveito disso, como aquele senador Cleitinho, que vergonhoso aquela atitude dele, vergonhoso. Depois, no fim, ele ainda foi pedir uma selfie, gravar um vídeo selfie para a esposa dele, sabe? Uma coisa ridícula. Aquilo ali é uma investigação séria. Milhares de pessoas perderam dinheiro, ou milhões perderam dinheiro. Muitas pessoas cometeram aí atos de uma vida inteira que acabaram perdendo suas economias. Teve gente que tirou a própria vida por causa dessa questão de bets, de jogos de azar aí que não tem uma regulamentação, ou até que tem uma regulamentação, mas gente, a gente sabe que aquilo dali é feito para as pessoas perderem, sabe? Assim como outros tipos de jogos de azar. Só que naquele caso ali é ainda pior, porque esse tipo de jogo aí, tigrinho e tudo mais, que eles mexem e divulgam, é ainda pior porque a sede geralmente é fora do Brasil, então você não consegue processar. Caso você tenha que processar por algum motivo, você não consegue, sabe? E não tem uma punição nenhuma, não tem, porque não tem uma sede no Brasil, é exterior, então o Brasil não tem o que fazer, sabe? A justiça brasileira. E aí muita gente reclama que vai lá, consegue ganhar o dinheiro, só que aí não consegue sacar, e aí quando vai sacar a conta é excluída, ou não consegue, ou perde tudo, e aí a pessoa já está viciada, e aí tá feito a M, né? Porque é óbvio, aquilo dali é feito para as pessoas lucrarem, né? Os donos, no caso. E as pessoas que divulgam, né?
E eu achei muito interessante porque uma das perguntas que a Virgínia não respondeu foi quando a Soraya Tronic, né, que é a senadora Soraya Tronic, fez um questionamento de quanto que ela ganhava, qual era o maior ganho que ela teve com essas plataformas, e ela falou que não queria responder, preferia não responder. E eu falei, interessante. E ela falou que não tinha uma cláusula que dizia que tinha ganho sobre a perda dos seguidores. Bom, outros seguidores, inclusive que já foram ofertados para trabalhar divulgando esses jogos, afirmaram que sim, que todos os contratos existem uma cláusula que você ganha em cima das perdas das pessoas que você influenciou a jogar e que elas perderam. Então, me choca muito o fato, principalmente, das pessoas continuarem seguindo esse tipo de influencer, esse tipo de gente, porque assim, ela já demonstrou várias vezes que não tá nem aí pro que as pessoas pensam. E as pessoas estão lá, continuam seguindo ela. E é aquilo que eu já fiz alguns vídeos sobre quem estamos seguindo nas redes sociais. Porque seguir uma pessoa não é só você estar acompanhando ali e observando a vida dela. Você está dando voz para aquela pessoa. Você está fazendo com que essa pessoa cresça, com que ela tenha programa de TV, com que ela tenha um nome, até em relação à política, sabe? E influencie outras pessoas que são indecisas em questões políticas, entende? Não é à toa que aquele vereador, se não me engano ele é vereador, aquele Cleitinho, foi puxar saco da Virgínia, porque ele sabe que ele está lidando com uma pessoa ali que tem milhões de seguidores que seguem ela, então ele quis fazer uma média. O que é ridículo, você usar um espaço extremamente importante, como aquele dali, e sobre um assunto que deveria ser tratado com uma seriedade muito grande, para tentar tirar uma vantagem política. Então isso assim, beira o absurdo. E o mais chocante é nós estarmos assistindo tudo isso sendo pago com dinheiro público, né, com dinheiro de impostos que são cobrados, como, sabe, ao deleite dessas pessoas que não têm escrúpulos, sabe? Como no caso desse vereador que, sinceramente, querer fazer pose ali, fazer média numa situação daquela, com algo tão importante sendo discutido. E assim, me desculpem, mas a Soraya Tronic no começo ela estava sendo mais incisiva e tratando tudo com uma seriedade. No fim, quando eu estava assistindo ali ao vivo, eu fiquei assustado com a forma e a abordagem que as coisas foram tomando. Porque até a Soraya Tronic, que era mais incisiva, depois começou a baixar a bola para a Virgínia e no fim falou, eu não segui a senhora, mas vou começar a seguir. E depois disse que ela pediu para tirar uma foto e a Virgínia postou essa foto que pra mim pareceu muito com um tom de certa ironia e deboche. Ela postou lá tipo um cheque e CPI das bets. Gente, aquilo dali, assim, na minha visão, uma interpretação assim dos signos, do que aquilo representa, uma interpretação imagética daquilo dali, é nos crachos, sabe, com a população. É a pessoa ir lá divulgar um jogo que é feito para você perder, ela ganha com aquilo dali, ganha milhões, né, porque são contratos milionários, e depois ela simplesmente sai dali como uma santa, como uma vítima, uma pessoa que não tinha intenção, e nossa, nos ajude, ainda pediram para ela nos ajude a combater a desinformação, não sei o que. Gente, ela não está se importando, ela já demonstrou isso desde o começo. E é isso que eu acho que a gente tem que criticar e tem que levantar e colocar como pauta. Não é o fato da pessoa, uma vez na vida, 2 anos atrás, ter divulgado esse tipo de jogo. Porque, por exemplo, o Felipe Neto, eu não sou, assim, fã dele, seguidor, não gosto muito, não tenho, assim, grandes coisas pelo Felipe Neto, tenho respeito. Mas lá atrás, anos atrás, ele percebeu isso e já rompeu o contrato com esse tipo de jogos. E ele se arrependeu, pediu desculpa e tudo mais. Agora tem gente que continua nisso, mesmo assim 1 ano depois da polêmica, continua divulgando, continua. E o mais assustador é aquilo, as pessoas continuam seguindo, continuam consumindo, continua dando esse poder para essas pessoas, o que eu acho um absurdo, chocante e assustador. Porque é esse tipo de país que a gente quer construir. A gente quer construir um país de Virgínias, de ricos,
de bets? É isso que a gente vai construir para o nosso futuro? Vamos acordar, povo! Vamos acordar! Vai lá, deixa de dar poder para esse tipo de gente. Deixe de seguir esse tipo de gente que não tá nem aí para pessoas como eu e você. Entende? São vocês que estão lá seguindo, consumindo, compartilhando, dando engajamento, que dá poder para esse tipo de gente que não tem um pingo de escrúpulos e que não tá nem aí para a população. Isso me deixa assim de queixo caído. O fato de depois de tudo que foi mostrado, que foi compartilhado, que foi assim provado, as pessoas continuarem lá seguindo, né? Porque continuam com milhões de seguidores, como se nada tivesse acontecido. Trata tudo isso com um descaso e um deboche assim enorme e uma falta de empatia que me deixa chocado. Como que uma pessoa, depois de tudo que foi mostrado, que foi falado, de pessoas perderem ali as suas finanças, a esperança e ter gente que perdeu até a própria vida, e essas pessoas tratam isso como se fosse, joga quem quer, eu não estou influenciando nada. Como que você não está influenciando nada? Você vai lá e faz propaganda para um monte de marca, mostra lá os seus números, consegue um monte de contrato e agora vem falar que não influencia? Um influencer, né, dizendo que não influencia. Tipo, como assim? Tipo, qual a lógica disso? Vou pedir pra vocês já deixar o like aqui nesse vídeo. Vou pra você se inscrever aqui no meu canal, caso você não seja inscrito ou inscrita, e ativar o sininho pra você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Você vai me ajudar muito a crescer aqui no YouTube.